o nosso trabalho é sobre neutrófilos. O que são neutrófilos? Os neutrófilos são células sanguíneas leucocitárias que fazem parte essencial do sistema imune inato. Pertence à classe dos granulócitos junto aos eosinófilos e basófilos, pois apresentam núcleos irregulares e contêm grânulos citoplasmáticos específicos. Estão envolvidos na defesa contra bactérias e fungos. Os neutrófilos possuem receptores na sua superfície, como os receptores de proteínas do complemento, receptores do fragmento Fc das imunoglobulinas e moléculas de adesão. As características dos neutrófilos. Os neutrófilos possuem formato arredondado, com diâmetro variável entre 10 a 14. Possuem núcleo multilobados, formados por 2 a 5 lóbulos, ligados entre si por pontes de cromatina. Quando jovem, a célula apresenta um núcleo em formato de bastonete curvo e eles possuem uma vida média de 6 a 7 horas, podendo viver até 4 dias no tecido conjuntivo. Neutrófilos são responsáveis pela defesa e imunidade do organismo. Ele envolve a célula doente e, em seguida, elimina elas. Ele é especializado em eliminar bactérias e fungos. Oi, professora, aqui é a Yara. Eu vou falar sobre neutrófilos baixos. Eu pesquisei no Google, eu vou dar uma lidinha que eu pesquisei, tá? Neutrófilos baixos pode ser consequência de infecção. Infecção pode até, como pode dizer, trazer morte, entendeu? Dependendo dessa infecção, porque, causa doenças do sangue, alcoolismo, uso de alguns medicamentos, quimioterapia, estresse, entre outras causas. O nível de neutrófilos no sangue fica baixo quando há uma rápida utilização ou distribuição dessas células, ou uma produção insuficiente das mesmas. Pois essas doenças afetam o sangue e pode acabar baixando o número de neutrófilos que estão a anemia plásica, neutropenia idiopática crônica, neutropenia cíclica, mielodisplasia, neutropenia associada à desgamoglobulinemia. Então, foi isso que eu... Essas doenças pode ser chamada também de síndrome de Cushman, eu acho que é. Eu esqueci de acrescentar mais doenças que são paroxística noturna, neutropenia congênita grave, que, como eu falei, né, não é Cushman, é síndrome de Cushman, não Cushman, tá bom? E é isso. Quando a quantidade de neutrófilos no sangue se encontra superior a 8.000 macrolitros, é denominado neutrofilia, pois os neutrófilos estão muito altos. Esta neutrofilia, ela geralmente indica algumas doenças, como infecções, doenças inflamatórias e até mesmo leucemia. No caso, os neutrófilos sozinhos não causam nenhum sintoma, mas quando eles evoluem para a neutrofilia, ele pode desenvolver sintomas nas doenças. Por exemplo, infecções, ele pode causar febre. Mas nem sempre a neutrofilia, o aumento dos neutrófilos, está relacionado com alguma doença, como, por exemplo, estresse, atividades físicas e até mesmo tabagismo podem aumentar o nível de quantidade de neutrófilos no sangue. Meu nome é Sara Pereira Reis, eu sou do terceiro período. Eu vou falar sobre os danos, que acontece quando há alteração no hemograma, porque geralmente são processos infecciosos, por exemplo, como gripe. Pode acontecer também como processos alérgicos, por causa do aumento dos neutrófilos. E também policitemias, leucemias e essas demais doenças inflamatórias crônicas. E também pode acontecer de diagnosticar anemia
por causa da diminuição nas hemácias e nas hemoglobinas. Geralmente a gente faz esse exame para ver como está, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, porque através deles a gente pode suspeitar aí dessas demais doenças, para ver quando ocorre alguma alteração. Geralmente está relacionado com inúmeras doenças aí, doenças infecciosas, processos alérgicos. Os neutrófilos são os primeiros glóbulos brancos a responder a uma infecção bacteriana. Portanto, a causa mais comum de neutrofilia são as infecções bacterianas, especialmente bactérias piogênicas, localizadas ou generalizadas. A quantidade de neutrófilos também aumenta em casos de inflamação, micose profunda, necrose de tecido, como por exemplo um infarto ou veneno, doença metabólica, queimaduras, neoplasias de todos os tipos, hemorragia ou hemólise aguda, fármacos como corticosteroides, adrenalina ou até mesmo lítio, leucemia mieloide crônica, tratamento com fatores mieloides de crescimento, raros distúrbios genéticos, asplenia, que significa a ausência do baço. A neutrofilia frequentemente é acompanhada de febre, dor e mal-estar, resultante da liberação de pirogênicos pelos leucócitos. Outros aspectos característicos da neutrofilia racional podem incluir desvio à esquerda, isto é, um aumento do número de bastonetes e presença ocasional de células mais primitivas.